hoje, abra comigo aí, por gentileza, livro de Salmo, Salmo 44. Aleluia. Hoje é o último elo da nossa corrente, da nossa campanha, Vencendo Gigantes. Aleluia. Salmo 44. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 44, 1. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Como a tua própria mão expulsaste nações inteiras, para que os nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra, e abatestes povos para que se pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou da tua força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciaste. Tu és o meu rei, ó Eterno, és tu que ordenas as vitórias de Jacó. Graças a ti destroçamos os nossos adversários e pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Minha confiança não está depositada em meu ato, eu sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Mas tu nos concedestes vitória sobre os nossos inimigos e os humilhas os que nos odeiam. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, por favor, aí no seu lugar. Amém. Queridos, hoje o nosso último elo, e durante os 6 elos anteriores, nós ouvimos aqui falar a respeito da forma ou de como é que nós vencemos os gigantes que se levantam contra nós, como nós temos que nos posicionar para vencer esses gigantes. E hoje no último elo nós também falaremos sobre isso. E esse versículo que nós acabamos de ler aqui, esses versículos, eles trazem uma oração, um cântico feito pelo salmista, aonde ele se declara ao Senhor, aonde ele fala com o Senhor algumas coisas que nos traz direcionamento com relação a como é que nós devemos fazer para estarmos no centro da vontade de Deus. O salmista, ele começa dizendo: ó Deus, olha só como é que é escrito aqui, vou ler na minha versão. Nós ouvimos com os nossos ouvidos, ó Deus, os nossos pais nos contaram que obras tu fizestes no dia deles, nos tempos antigos. O salmista estava falando: olha, nós ouvimos muitas histórias acerca do que o Senhor fez lá na época dos nossos pais. Nós ouvimos muitas histórias acerca do que o Senhor fez no meio do seu povo. Isso que o salmista falou, eu e você também podemos dizer, porque nós já ouvimos muitas histórias acerca de Deus, sim ou não? Nós ouvimos muitas histórias do que Deus fez para o seu povo, do que Deus fez para os seus, do que Deus fez para os seus escolhidos. E essas histórias que nós ouvimos, muitas das vezes, elas entram, penetram no nosso coração e elas falam conosco algo especial e nos mostram a grandeza do Deus que nós servimos, a grandeza do Deus que está conosco, do Deus que nos buscou, que nos resgatou do mundo perdido em que nós vivemos. E é por causa dessa grandeza de Deus, é por causa dessa
Nós ouvimos às vezes as pessoas falarem: hoje eu não vejo mais acontecer o que acontecia no passado, hoje eu não vejo mais milagre acontecer do jeito que ia acontecer no passado, hoje eu não vejo situações acontecerem como no passado acontecia. Será que essas coisas não estão acontecendo por causa de Deus? Será que é? Será que Deus mudou? Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Ele não mudou. Mas o ser humano mudou. Os servos do Senhor mudaram. E por isso, muitas das vezes, nós temos deixado de ver as manifestações da glória de Deus, porque nós temos deixado de crer da forma que nós precisamos crer. Nós temos deixado de buscar da forma que nós devemos buscar. Nós temos deixado de fazer aquilo que nos cabe fazer. E nós queremos que Deus se manifeste do mesmo jeito. Ele pode, mas Ele não vai fazer porque Ele está esperando de nós. Ele está esperando que nós nos posicionemos de acordo com a vontade dele para que Ele haja na nossa vida. E às vezes nós estamos querendo que Ele haja como Ele agia lá atrás, mas da forma que nós vivemos hoje. E não é assim que funciona. Nós ouvimos as histórias desses homens lá do passado. Nós ouvimos as histórias das manifestações das graças, do poder que Deus fez na vida desses homens. Mas nós temos que buscar o motivo pelo qual essas coisas aconteceram. Como é que isso aconteceu? Todas as situações em que houve a manifestação da glória de Deus e do poder de Deus, existia alguém que estava clamando, existia alguém que estava posicionado. Deus não tirou o povo do Egito só porque o povo estava cansado de sofrer. Não, Deus tirou o povo do Egito porque o povo clamava por um Salvador, por alguém que os tirasse daquela situação. Deus alcançou a vida dos profetas porque eles não cansavam de buscar a face do Senhor. Eles se abdicavam das coisas que eram terrenas, das coisas que eram comuns as outras pessoas fazerem, para buscar a presença de Deus e fazer a vontade de Deus. É por isso que as manifestações do poder de Deus eram muito mais latentes do que são hoje. Porque hoje a gente dá muito tempo para muita coisa. E às vezes dá tempo para Deus. Ou quando dá um tempo para Deus, dá um tempinho assim, que nem qualidade tem. É como se estivesse dando para Deus aquele tempo que está sobrando na nossa vida. Deus não é Deus de sobra. Deus não é Deus de sobra. Deus não está interessado que você dê a Ele aquilo que está sobrando na sua vida. Deus quer que você dê a Ele aquilo que você tem de melhor. E eu não estou falando de finanças, eu estou falando de vida, eu estou falando de compromisso, eu estou falando de andar com Ele. Às vezes a gente fala: você tem que dar o seu melhor. As pessoas já pensam: lá vem o pastor falar de dinheiro. Eu estou falando de dinheiro, não. Que também é uma coisa que você deve dar o seu melhor. Mas nós hoje estamos falando sobre o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com o Senhor. O seu melhor é aquilo que você dá para Deus, sem que seja, às vezes você não consegue ver como é que você vai entregar aquilo que você quer entregar para Deus, e você simplesmente se joga nos braços dele e deixa de fazer a sua vida. E quando nós fazemos isso, Deus age de forma especial. Quando nós damos o nosso melhor para Deus, Ele abre as portas dos céus, as janelas dos céus, e derrama o seu melhor também sobre nós. E Ele é tão misericordioso que às vezes nem quando nós não damos o nosso melhor, Ele ainda nos abençoa. Ele não precisava fazer, mas Ele faz porque Ele nos ama. Mas enquanto mais nós chegamos a Deus e fazemos a vontade dEle e deixamos Ele agir na nossa vida, mais nós somos abençoados. O tempo que você está na presença de Deus, ele nunca será um tempo perdido. Nunca. As pessoas aí fora falam que
aquilo que você adquire como conhecimento é algo que vai com você para a vida toda e nunca é perdido. Mas eu te falo uma coisa: aquilo que você adquire na presença de Deus vai te acompanhar por toda a eternidade. Porque aqui Ele só está te dando as instruções de como é que você vai viver lá. O salmista continua: como tu expulsastes os pagãos com a tua mão, e os plantastes como tu afligistes os povos e os expulsastes. O salmista está falando: olha, eu ouvi as histórias que o Senhor fez lá no passado, inclusive as histórias de como é que o Senhor livrou o seu povo, como o Senhor expulsou da frente do seu povo, do meio do seu povo, as pessoas que vinham contra elas. É muito bom nós ouvirmos essa história, elas edificam a nossa vida, mas o melhor ainda é nós vivermos essa história, vivemos uma situação como essa, em que nós vemos os problemas vir contra nós e o Senhor levantar as suas mãos no trono e esses problemas saírem, serem expulsos da nossa vida, eles serem expulsos da nossa casa. É ótimo ouvir os testemunhos de pessoas que recebem as bênçãos de Deus. É ótimo nós ouvirmos testemunhos e vermos pessoas que estão sendo alcançadas pelas misericórdias de Deus e têm vencido grandes situações de dificuldade. Mas é muito melhor quando esse testemunho é nosso. E por que às vezes não acontece na nossa vida? Porque nós estamos querendo fazer a força do nosso próprio braço. E aí não vai. Na nossa própria força não vai. Quando o povo de Israel tinha um líder que era servo de Deus, que realmente acreditava em Deus e que tinha Deus como prioridade, todas as batalhas que eles entraram, eles foram vitoriosos. Em todas, sem exceção de nenhuma. Todas as vezes que o povo de Israel foi derrotado em uma batalha, em uma guerra, é porque aquelas pessoas que estavam liderando estavam afastadas do propósito de Deus. Você quer vencer? Fica firme no propósito. É difícil, é complicado, mas fica firme. Sobretudo hoje em dia, que a gente tem visto aí grandes ofertas que o mundo, que o diabo tem colocado diante dos nossos olhos, que às vezes até chamam a nossa atenção. Mas essas ofertas, nós temos que entender que elas só existem para desviarmos o nosso foco. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que andava com Deus, era um amigo de Deus. E um dia o diabo colocou diante dele um prato que chamou a atenção dos seus olhos, e esse prato tirou o foco que ele tinha do seu compromisso, da sua vida com Deus. E isso trouxe para ele um problema para toda a sua geração, para toda a sua descendência. Foi o maior rei que Israel já teve, mas poderia ter sido melhor ainda. Às vezes, por causa de um pequeno deslize, nós deixamos de levar aquela nota 10 no final, fazendo tudo certinho. Você já viu esse ditado que tem? Na hora de tirar o 10, você errou, você falou demais. Na hora de tirar o 10, você andou pelo caminho errado. Na hora de tirar o 10, você pisou na bola. E assim que acontece, desde sempre, as histórias de bênção, de vitória, elas estão escritas na Bíblia para poder nos incentivar e mostrar que Deus cuida dos seus e que Ele também dá a vitória e dá a honra àqueles que merecem honra. A Bíblia diz isso, só que na Bíblia também estão escritos relatos de derrotas para nos mostrar onde é que nós devemos errar para que nós não sejamos derrotados.
Você quer ser vitorioso? Desvie-se do mal. Desvie-se desses pratos que o diabo tem colocado aí para você ou para nós, que parecem ser muito bons. Nós olhamos com nossos olhos humanos, aí, os nossos olhos carnais, parece ser uma maravilha. O diabo coloca diante de você a oportunidade de você ganhar dinheiro ilicitamente. O diabo coloca diante de você uma condição para você burlar o sistema para se beneficiar. O diabo coloca diante de você uma situação que vai te dar a oportunidade lá na frente de você adquirir algo que você queria, mas de forma ilícita. Aí cabe a nós escolher. Se nós quisermos ter o melhor nessa terra, sem a bênção de Deus, é só nós abraçarmos o que o diabo tem colocado. Mas se nós quisermos nos preparar para termos o melhor lá com Cristo, mesmo que aqui na terra nós passemos por dificuldades, nós devemos fazer a vontade de Deus aqui na terra e nos afastar do caminho do mal. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, quando nós andamos com Deus, nós fazemos a vontade de Deus e nós praticamos aquilo que precisa ser praticado, e nós estamos com Deus e Ele está conosco, a Bíblia assim ainda diz que nós comeremos o melhor dessa terra. E às vezes a gente quer comer o melhor dessa terra baseado na nossa própria força, do nosso jeito. Você acha que está comendo melhor, mas está comendo pior. Você já viu quando você vai no restaurante, você chega lá, você vai almoçar, está aquela comida linda, maravilhosa, você salta os seus olhos, você fala, nossa, que comida. Você começa a comer com os olhos, essa comida está muito bonita, deve dar uma delícia. Quando você dá a primeira garfada, você vê que o gosto é horrível. Já aconteceu isso? Está salgado demais, ou está sem sal, ou não está do jeito que você gosta. Quando você olha, está lindo, maravilhoso, mas quando você vai comer, você fala, estava só bonito, mas não é isso. É assim que são os pratos que o diabo apresenta para nós. São pratos lindos aos olhos, mas o gosto dele é terrível. E a consequência de quem come aquilo que ele dá é horrível, porque ele vai te fazer mal. Ele vai te fazer mal. E o único jeito de você ser curado com a indigestão do prato do diabo é através do analgésico chamado Jesus Cristo. É só Ele que pode tirar do seu mal-estar que o prato do diabo te oferecer. Você não precisa tomar aquilo que o mundo tem te oferecido, aquilo que o diabo tem te oferecido. Sabe por quê? Porque ele te oferece uma coisa que parece boa, só que ele está fazendo isso para te derrubar. Deus, quando Ele te dá alguma coisa, quando Ele prepara alguma coisa para você, Ele está preparando para você ser abençoado, para você ter vitória lá na frente. Pode demorar um pouco mais para chegar a alcançar o objetivo que às vezes você está esperando, mas é porque Deus sabe a hora certa que Ele tem para te abençoar. Mas quando chegar, você vai ver o quão glorioso é você receber da parte de Deus aquilo que você estava esperando, ou muito mais além do que aquilo que você pensava. É isso que a Bíblia diz. Às vezes o diabo te dá no momento te faz feliz, mas depois ele vai te trazer tristeza, angústia, vai atrapalhar a sua vida, vai trazer problema para você. O que Deus dá para você só te traz bênção, só te traz alegria, só te traz vida. Deus jamais vai dar para nenhum dos seus filhos algo que vai nos prejudicar. Não vai. Mas Ele permite às vezes que nós passamos por situações em que nós somos provados, em que nós somos testados, para ver aonde é que está o nosso coração. A história de Jó está aí. Nós ouvimos frequentemente a história de Jó. Satanás chega diante de Deus e fala: olha, Deus perguntou: onde você estava? Você estava passeando pela terra e rodeando por ela. Ah, é? Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto,
temente a Deus, se desvia do mal, você viu lá? Aí o que Satanás falou? Deus falou, mas também, tudo que ele quer o Senhor faz, tudo que ele pede o Senhor dá. Aí tem que ser fiel mesmo. O diabo nunca vai estar satisfeito quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Ele vai estender a dedo, ele vai tentar colocar a mão para tentar desviar você do propósito. Porque ele sabe que quanto mais nós estivermos fazendo a vontade de Deus, é muito mais difícil de nos alcançar. Porque a vontade de Deus estando sobre nós, nós estamos guardados pelo sangue de Jesus, cercados por anjos, e ele não tem como nos atingir. Por isso que ele quer nos tirar. Por isso que ele quer tirar de nós essa comunhão com o Senhor. E como é que nós ficamos em comunhão com o Senhor? Orando, jejuando, buscando, sabendo o que está escrito nessa palavra, para rebatermos as investidas do diabo contra nós. Mas muitas vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço, porque a gente quer viver o melhor agora. Porque os nossos olhos, meu tempo é muito curto, eu tenho muito pouco tempo, eu tenho que aproveitar o máximo que eu conseguir, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, e daqui a pouco eu vou ficar velho, daqui a pouco eu vou morrer, e aí eu não aproveitei nada. Querido, você tem que se preocupar com o que vai acontecer na sua vida depois que você partir daqui. Essa vida aqui, e quanto mais curta ela for, maior vai ser o tempo que você vai morar na glória. Mas você só vai morrer quando Deus cumprir o propósito dele, for só a hora de você pensar que então eu vou embora logo para mim sair do sofrimento. Não é assim que funciona, não. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ficar perseverantes, nós temos que ficar firmes e confiantes no Senhor e crer nessa palavra, colocando nele a nossa vida, a nossa esperança. Mas nós não temos que nos preocupar se nós vamos viver mais de 1 ano, mais 2 anos, mais 10 anos, mais 50 anos, mais 100 anos. Não, nós temos que nos preocupar é que se o Senhor voltar agora, nós estamos prontos para correr. Aleluia. Se Deus voltar agora, eu estou pronto para ir. Mas se ele demorar 10 anos, eu vou permanecer pronto para ir. Se ele demorar mais 50 anos, eu vou permanecer firme para poder ir. Pastor, eu não vivo para 50 anos. Então quem é você para determinar o tempo que você vai viver? Quem você acha que você é? Você acha que se a gente pudesse determinar isso, ninguém ia morrer? E ninguém ia querer falar, não, eu quero viver aí mais 100, 200, 300 anos. Só que não é assim que funciona. Deus tem preparado para cada um de nós o momento certo que Ele vai nos recolher, que Ele vai nos chamar. E nós que estamos com Ele e temos as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, nós estamos prontos para quando esse momento chegar. E nós não podemos perder esse foco, nós não podemos perder essa visão. E sabe como é que nós vamos chegar lá? Vencendo os gigantes que nós enfrentamos na nossa vida todos os dias. Você vai ter gigantes para enfrentar na sua vida enquanto você existir aqui nessa terra. Se achar, não, eu estou com um problema aí, vou resolver e vai ficar tudo beleza. Muito provavelmente você vai arrumar um problema antes de você resolver o que você tem aí. Muito provavelmente. Dificilmente você vai acabar um problema para aparecer outro. Dificilmente. O problema vem um em cima do outro. Você já viu aquele negócio que o pessoal usa muito aí? Quando a situação está ruim, aí uma coisa vem puxando a outra. Já viu? Como é que é? Quando você está naquele dia que está dando tudo errado, seu pão cai com a manteiga virada para baixo.
A única preocupação sua é: Senhor, eu quero colocar nas suas mãos a minha vida, o meu problema, os meus gigantes, e eu sei que o Senhor no momento certo vai tirar isso da minha vida, vai me dar livramento, mas eu preciso ser fortalecido pelo Senhor para eu conseguir passar por essa situação, porque você só vai conseguir vencer na força do poder do Senhor, senão não vai. E às vezes é um problema enorme, mas muitas vezes é um problema inescalado. Eu falei isso aqui uns anos para trás, aí, às vezes o problema é pequenininho, mas a gente começa a enxergar ele tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele acaba virando um gigante. Era um anão. Mas a gente vai dando corda para ele, vai alimentando ele, ele vai crescendo. Deus nessa noite não te trouxe aqui simplesmente porque eu vou lá porque eu tenho que fechar meu propósito, meu voto, 7 anos. Se eu não for lá, o pastor vai achar ruim, ou se eu não for lá, vou ficar com qualquer droga. Não, Deus não te trouxe aqui só por isso, não. Isso é um compromisso que você tem com Deus, e você cumprindo o seu voto, você fez com Deus, com certeza Deus está olhando e está vendo o seu esforço, e Ele vai te abençoar pelo seu esforço. Mas o fato de você estar aqui nessa noite é porque Deus está dizendo para você que Ele é contigo em qualquer situação. E assim como houve aquela situação com aqueles povos antigos, aonde Ele deu o livramento e Ele deu a vitória, Ele é o mesmo Deus que é capaz de fazer isso na minha vida e na sua hoje. Nós temos livramento na nossa vida todos os dias. Às vezes a gente não vê. Às vezes você passa o dia e fala: graças a Deus, meu dia hoje foi tranquilo. Mas você não sabe o que aconteceu lá na região celestial para o seu dia ser tranquilo. Você não tem noção do que foi que aconteceu lá. A guerra que foi para você começar o dia de manhã quando você acorda e terminar ele à noite quando você vai dormir. Algumas coisas destacam nas nossas vidas, na nossa história, a gente vê, mas muitas coisas que acontecem conosco, o livramento que Deus nos dá, nós nem ficamos sabendo. E mesmo quando nós estamos dormindo, a Bíblia diz que aos anjos do Senhor Ele dá ordem a nosso respeito quando nós estamos dormindo. Ele está cuidando de nós quando nós estamos dormindo. Não se preocupe com o tamanho do gigante que você está enfrentando. Acredite no Deus que você serve. Não tem gigante maior do que o nosso Deus. Davi era improvável contra Golias, se fosse olhar para a complexidade física dele. Ele era improvável. As armas que Golias tinha eram armas que serviriam para destroçar Davi com apenas um golpe, e ele não ia sobrar nada dele. Mas Golias caiu como a pedra, porque com todas aquelas armas, com todos aqueles equipamentos, com todo aquele treinamento, com todo aquele tamanho, aquela força que Golias tinha, faltava para ele alguma coisa que sobrava em Davi: a força do Senhor nosso Deus. É provável. Às vezes a gente acha que, não, eu sou pequeno demais, eu não vou dar conta de fazer isso não, cair no meio desse pessoal aí. Se eu vou entrar na discussão, eu vou perder. Se eu for entrar no meio do pessoal para competir, para tentar fazer uma seleção, uma prova aí, eu não vou ser aprovado, porque tem gente que é muito melhor que eu, tem gente que é muito mais estudado que eu, tem gente que é muito mais preparado que eu. Você precisa se preparar da melhor maneira possível, mas você precisa acreditar que existe em você algo que muitas pessoas que estão lá competindo por aquela vaga não têm, que é o poder do Espírito Santo na sua vida. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que buscar tempo.
para trabalhar no setor, todo mundo ficava olhando atravessado, porque eu era o único que estava lá naquele lugar que não tinha curso superior, todo mundo tinha. Como é que esse cara entrou aqui? O que esse cara está fazendo aqui? Todo mundo quer formar, todo mundo quer isso e aquilo. Ouvi um monte de besteira, ouvi um monte de chacota, um monte de gracinha. Sabe o que aconteceu? Para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou lá até hoje, ninguém está lá mais. Depois fiz curso superior, depois eu estudei, mas quando eu cheguei lá, eu era reprovado. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, a Bíblia diz que Ele tira o pobre do pó e o coloca nos mais altos pontos. E Ele não faz isso para te exaltar, para você poder levantar o nariz e andar empinado. Ele não faz isso, Ele faz isso para te mostrar que Ele é Deus. E quando isso acontecer na sua vida, você tem que aprender a dar glória a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida. E quanto mais glória você der a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, mais alto Ele vai te colocar. Mais alto. Sabe por quê? Porque quanto mais alto você tiver, mais glória você vai dar a Ele e mais o nome dele vai ser exaltado pela posição que você está ocupando, que as pessoas vão olhar para você e falar: esse aí, Deus tem um propósito na vida dele, porque ele não era para ser ninguém, e olha onde ele está. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Deus não te chamou para ficar por baixo, Deus te chamou para te colocar por cima. Deus não te chamou para ser derrotado, Deus te chamou para ser vitorioso. Deus não te chamou para ser um lamentador, um blasfemador, Deus te chamou para morar no céu. E o seu lugar está sendo preparado lá. Não perca isso em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade que Deus tem te dado de se preparar para morar com Ele no céu. As dificuldades estão aí, os gigantes estão aí, os pratos estão aí, mas você tem que permanecer firme, porque o que te espera é muito maior do que as coisas que são apresentadas para você aqui. É muito maior. Deus te trouxe aqui nessa noite para a conclusão dessa corrente, para te dizer que você é um vencedor. Você pode vencer os gigantes que existem na sua vida. Eu não estou falando isso para te motivar, não. Eu estou falando isso para mostrar para você que o Deus que você serve é capaz de fazer isso por você. Não é palestra motivacional, não. Sou coach, não. Estou aqui para levantar sua bola, estou aqui para te mostrar quem é o Deus que você serve. É o Deus do impossível, o do improvável. Eu, se não fosse Deus da minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. Faço a mínima ideia, mas com certeza estaria numa situação. Se tivesse vivo ainda, porque era bem difícil, poderia estar numa situação bem complicada, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, assim como Ele teve misericórdia da sua vida, e te tirou. Não importa de onde você saiu, não importa quem era você, não importa o que você fazia, com quem você andava, o que você aprontou por aí. Um dia Deus estendeu as mãos para você e te resgatou do mundo perdido que você vivia, e hoje Ele te coloca de pé e fala com você: não tema, porque eu sou contigo. Permanece firme comigo, você nunca mais vai voltar para o lugar de onde você saiu, porque da onde eu te tirei, eu só vou te levar para o alto. O crente é igual moto, ele tem marcha ré, olha só para frente. O crente não anda para trás,
o crente anda para frente. Sabe por quê? Porque o Deus que nos conduz, Ele vai à nossa frente como um general de guerra. Nós cantamos isso aqui, nós temos que viver isso e entender isso. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Não é só cantar, não, isso é verdade na nossa vida. E nós vamos passando pela prova, dando glória a Deus, exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre, e acreditando que todo o mal que nós estamos vivendo, todo gigante que se levanta contra nós, ele vai se levantar para cair, porque Deus vai direcionar a nossa vida, e Deus vai nos dar força e nos dar condições de nós vencermos as situações adversas que nós temos vivido. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Não pare no meio do caminho. Não pare diante da situação difícil, diante da luta, diante do problema. Não pare, não desanime. Deus não gosta de covardes. Todo mundo que Deus usou estava na frente da batalha, se posicionou como esteio. E Deus faz de você hoje alguém determinado para vencer. Então você vai agora levantar as suas mãos aí, você vai orar, e você vai falar com ele: Senhor,